A liturgia nos coloca diante de uma atitude. É mais do que uma profissão de fé, do que uma oração, mas uma atitude de vida. É como nós nos portamos diante de Deus. Poderia até dizer, qual é o grau de influência que Deus tem na minha vida? Essa é a liturgia de hoje. Em 2012, o documento é parecido em 2007, que fala muito sobre a dimensão missionária da igreja. Todo batizado é missionário. Em 2012, 2 diáconos permanentes em Ponta Grossa sonhavam com uma igreja que tivesse uma missão fora da realidade territorial. Então esses 2 diáconos chamaram o que estava no meu lugar, na CNBB, e instigaram. Olha, a Igreja do Paraná tanto se serviu de missionários, poderíamos também nós nos tornarmos missionários. Então, em Guiné-Bissau, um país no oeste da África, do continente africano, aqui pertinho, dá 5.000 quilômetros aqui pelo Oceano Atlântico. O bispo que estava lá era paranaense, aqui do norte do Paraná, Dom Pedro, e eles tinham uma amizade muito grande com os bispos aqui do Paraná. E Dom Pedro manifestou a necessidade da igreja, de um cuidado, de um local lá na diocese dele. Olha, eu não tenho padre, eu não tenho evangelizadores, vocês não querem assumir uma comunidade? Então, fizeram o projeto, um plano piloto, e a Igreja do Paraná. Nós somos em 18 dioceses aqui no Paraná, e 2 eparquias ucranianas. Então somam-se 20. Estas 20 dioceses assumiram juntas uma comunidade, uma pequena cidade, um município, chamado de Quebo, na Guiné-Bissau. E ali nós começamos a estruturar, a construir. Eu lembro que em 2013, eu estava numa paróquia, e esse projeto lá é sustentado pelas paróquias. E eu pedi que o projeto fosse apresentado na minha paróquia, envolvi as lideranças, leigos, né? Digo, vamos rezar pelas missões e vamos arrecadar algum dinheirinho e vamos mandar para lá, vamos ajudar. Envolvemos e fizemos. Eu digo isso só para contextualizar um fato que ocorreu lá. Eu não sei precisar se foi 2014, 2015, a missão já estava acontecendo. Um padre chamado de Lúcio, ele é da Arquidiocese de Florianópolis, ele estava lá para visitar então os missionários da nossa missão. Então os missionários disseram, padre, nós temos uma celebração numa tabanca. Tabanca em crioulo significa comunidade, uma capela. Nós temos uma celebração e gostaríamos que o senhor fosse conosco. Enfim, o senhor é padre, né? Nesse país da Guiné-Bissau, 40% da população são muçulmanos. 40%. 45% são de religiões tradicionais africanas, de matriz africana. E 15% são cristãos, entre evangélicos e católicos. Na ida para Tabanca, um dos missionários falou para o padre, padre, eu não sei se já falaram para o senhor, mas lá onde nós vamos, ninguém até hoje ouviu falar de Jesus Cristo. Ninguém. E o padre disse que parou, silenciou, e ficou pensando, tá, mas eu só sei falar de Jesus, o que eu estou indo cheirar lá, né? Não tenho o que fazer. E continuou a rezar por ele, pedindo a luz do Espírito Santo que iluminasse, ele pudesse falar algo para a comunidade. Como rezar uma missa onde não são cristãos? Não tem jeito. Então eles chegaram na comunidade, na Tabanca, o padre deram a palavra para ele, e ele contou para a comunidade
a história do bom samaritano. Só contou a história. Um senhor do meio do povo se levantou, cabelos grisalhos, e deu de dedo no padre. Vocês brancos são egoístas. Os meus antepassados morreram sem conhecer estas histórias tão bonitas deste Jesus que vocês anunciam. O padre achou que era uma briga, e aí ele entendeu que fazer missão é dar testemunho de Cristo. E agora eu quero entrar nesta frase do Evangelho que nós ouvimos. Nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Duas perguntas. Qual é a vontade de Deus para nós hoje? Eu me pergunto como padre, qual que é a vontade de Deus para mim como padre? Todo dia eu pergunto isto. Que quando eu rezo, Pai Nosso, e aí eu digo, seja feita a vossa vontade. Eu sempre pergunto, o que Deus deseja para mim? A vontade de Deus para nós, para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Acho que é uma pergunta que a gente precisa repetir constantemente. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? E a segunda questão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Eu perguntaria, aquele senhor de cabelos grisalhos que nunca tinha visto falar de Jesus, vai entrar no céu ou não? Ele nunca viu falar de Jesus? Ele nunca comungou da Eucaristia? Nunca fez um cerco de Jericó? Nunca fez uma novena? Nunca viu falar de Nossa Senhora? Nunca viu falar que dá para rezar o terço? E aí? Nem todo aquele que faz de tudo entrará no reino, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. E esse é o ponto nevrálgico da nossa fé. Eu tenho medo, às vezes, de me conhecer tanto de teologia, de eclesiologia, de cristologia, de conhecer a Bíblia, de conhecer os mandamentos, catecismo da Igreja Católica, doutrina social da Igreja, a história da Igreja, e não viver o que eu aprendo. Eu tenho medo. Diz um texto do Evangelho, a quem mais é dado, mais será cobrado. E aí a igreja me favorece a eu conhecer muito sobre Deus, a igreja, a palavra. Eu não sei o dia que eu me encontrar com Deus, se eu não vou levar uns puxão de orelha, né? Conheceu tanta coisa e viveu tão pouco. Conhecer, rezar, pedir a Deus, sem a prática, nós estamos brincando com Deus. Por isso que, eu diria, a gente deve pedir todos os dias, Senhor, qual que é a tua vontade para mim? Mas não basta a gente pedir de boca para fora. Saber da vontade do Senhor e permitir que Ele haja em minha vida e através da minha vida, então a minha fé passa a ser aquilo que é de Deus. É difícil a gente saber a vontade de Deus. Para tentar entender um pouco mais a vontade de Deus, dá para fazer uma pergunta
inversa. O que é não vontade de Deus? O que Deus não gostaria que eu fizesse? Aí fica mais fácil a gente fazendo uma analogia, contrapondo esta realidade. Então nós falar de Deus, buscar, rezar, incute em nós uma responsabilidade de viver acima de tudo. É por isso que esse evangelho tão bonito, ele está no final das bem-aventuranças, é o finalzinho. As bem-aventuranças são um projeto de vida. A gente pode seguir, ipsis literi, é um projeto de vida. E na sequência do texto, ele diz que um homem prudente edifica sua casa num lugar seguro. Prudência. O homem prudente, ele não só pergunta o que Deus quer da minha vida, qual é a vontade dele, mas ele permite que Deus molde a sua vida. Prudência. Vamos trazer para a nossa realidade aqui na cidade. Como que é um motorista de carro dirigindo de forma imprudente? O que aconteceria no trânsito? Ei, padre, eu estou cheio de multa de trânsito. Imprudência. Tá? Imprudência. Porque nós conhecemos as regras, as leis, e nós sabemos quais são, e a gente dá uma aceleradinha, né? Para aproveitar o final do sinal amarelo e vem uma foto bem bonita do carro, né? Lembrando daquela passagem. Imprudência. Então, um motorista imprudente, ele vai gerar um desastre para ele e para o próximo. Vamos voltar então para a nossa fé? Um homem, e aqui o homem no sentido de Adão, que é ser humano, um homem imprudente diante de Deus. Como que a gente conduz a nossa vida? E aí, eu não olho somente para vocês, olho para mim. Quantas vezes eu fui imprudente com a minha fé? Até depois de padre, gente. Padre não é tão santo não, o meu pecado é diferente do de vocês, mas a gente é imprudente. E aí precisa se recompor, voltar atrás, fazer uma revisão, confissão, rever o caminho. A imprudência nos tira da normalidade da nossa vida. Por isso, diante de Deus, nós não podemos ser homens e mulheres imprudentes. Não dá. Senão a gente vai se acidentando na vida e vive machucado, ferido, por causa dos acidentes espirituais que nós somos acometidos. Prudência diante de Deus. A prudência está ao lado, paralelo, à obediência. Eu gosto tanto na teologia que a obediência é a raiz da sabedoria. Tá? Quem obedece é um sábio. Ah, padre, mas os mandamentos, a lei de Deus são muito difíceis. Obedeça e viverás com sabedoria. As leis de trânsito são muito exigentes, eu queria chegar mais rápido. Obedeça e dirigirás com sabedoria. Então a sabedoria é a origem, a prudência é a origem da sabedoria, do viver sabiamente. E o inverso, o homem sem juízo ou o imprudente que ouviu, mas não praticou. Esse constrói a sua casa na fragilidade da vida. Então vamos lá. O Evangelho traz a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. São dois locais fixos. O homem prudente constrói a casa sobre a rocha e o imprudente, ou sem juízo, constrói sobre a areia. Quem trabalha na construção civil, ou exerce uma função
nesse setor sabe a importância do terreno. Construir em qualquer terreno desaba fácil. Mas veja, uma coisa que não está no texto, mas que está de forma subliminar. E aqui dá para nós olhar para as nossas casas. Todas as casas sofrem a força do vento, da tempestade ou da chuva. Todas as casas são iguais. Algumas desabam, outras permanecem em pé. Vamos trazer para a nossa espiritualidade. Todos nós, independente do que fazemos, como fazemos, se casado ou não, filho, pai, mãe, solteiro ou não, passa por nós as tempestades. Conhece a música? A tempestade vai passar. Todos nós sofremos a incidência da tempestade. Alguns de nós permanece em pé, outros desabam. Então a construção da nossa casa, vida espiritual, e aí poderia ser a casa sentimental, a casa das emoções, a casa das relações, a casa das amizades, a casa do trabalho, a casa dos valores, a casa da ética, a casa da moral. Depende de onde a gente constrói, a gente permanece em pé ou vira ruína. Eu quero trazer um exemplo de duas mulheres. Uma delas, Santa Rita. Santa Rita teve dificuldade na sua vida e na vida matrimonial? Sobrando dificuldade. Sobrando tempestades. Permaneceu em pé? Sim. Temor a Deus. Talvez por isso que a gente vem buscar tanto a intercessão de Santa Rita de Cássia. Mulher modelo. Diante dos desafios da vida, ela permaneceu em pé. Não caiu. E aí nos inspira também, diante das tempestades da nossa vida, das cruzes da nossa vida, a gente permanecer em pé. A tempestade passa. E a segunda mulher, que vocês conhecem muito bem, é Nossa Senhora. Nossa Senhora teve tanta tempestade na vida, gente. Às vezes a gente imagina Nossa Senhora vestida de rainha, sentada no trono. Não, nós rezamos a oração do Magnífica no início. Meu Deus do céu, que mulher para sofrer! Mas permaneceu em pé. Diante da cruz, diante do sofrimento, diante das tempestades, Nossa Senhora permaneceu em pé. Por que permaneceu em pé? Porque construiu a sua casa, e aí todos os âmbitos da casa, na rocha firme. Nossa Senhora tinha uma reverência a Deus, tinha um temor a Deus que nada podia abalá-la. Nada. Eu acho bonito quando o anjo Gabriel chega para ela, eu acho que ele chega bem devagar, meio às escondidas, e diz para ela: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. E ele começa a falar para ela, e ela silencia. Maria é a mãe do silêncio. Mas num certo momento, aquelas palavras do anjo começaram a inquietá-la. E ela tem uma dúvida no seu coração, e ela abre o coração e expõe ao anjo. Mas como vai acontecer isso? Eu nunca tive homem nenhum, eu estou apenas prometida em casamento. Gera uma dúvida, gera uma insegurança. E o anjo continua a falar com ela, a explicar o que ia acontecer e como iria acontecer. E a hora que ele diz para ela: a mão do Altíssimo está sobre você.
acabou a resistência. Aí ela volta a Maria que era e diz para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo o que for da vontade de Deus. Maria entrou numa cápsula e não teve nenhum problema. Daí que vieram os problemas. Vamos terminar o cerco de Jericó e vão acabar os problemas? Vocês vão entrar numa cápsula de proteção? Não. O sim de Maria não foi ausência de cruz, mas foi força para carregar a cruz que estava para chegar. Aqui é o mais importante. Não é a gente criar uma cápsula de proteção, que Deus proteja e nada de mal me aconteça. Senhor, dai-me força, porque na hora que eu mais precisar, eu não poderei caminhar sozinho, eu preciso de Ti. Aqui é a nossa fortaleza de oração. Construir a sua casa na rocha é permitir que a ação de Deus seja constância na nossa vida, na edificação da nossa vida. E aí, nos tornamos homens e mulheres fortes em Deus. Parece ser a doença que nós estamos vivendo na sociedade. Somos uma sociedade frágil, fraca. Por qualquer coisa, nós caímos fora, trocamos de emprego, trocamos de marido, de mulher, abandonamos pai e mãe, não sabemos carregar a cruz. Não estou dizendo que marido é cruz e que mulher é cruz, às vezes é, né? Meio pesadinho. Mas suportar, e só suporta aquele que se permitiu Deus moldar a vida. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, se eu puder deixar uma mensagem neste dia, peça a Deus que te dê forças. No momento que você mais precisar de Deus, não é ausência de dor e de cruz, mas é força para vencer. Aquele que caiu 3 vezes, se levantou 3 vezes, é a força para que a gente, no momento de queda, se reerga e consiga forças do fundo da alma para carregar a cruz. Na continuidade da Eucaristia de hoje, nós vamos fazer isto. Aqueles que daqui um pouco vão comungar do pão sagrado, recebem uma força de Deus. Quem por um motivo ou outro não comungará da Eucaristia, fará sua comunhão espiritual. E terá uma força tão grande. Quem tem força espiritual, nada pode derrubar, nada. Então, na continuidade agora da missa, vamos aproveitar profundamente. Não importa como eu estou, como eu estarei amanhã. O que importa é que eu esteja firme, forte diante de Deus. E aí vale a pena continuar. Vamos fazer um instantezinho de silêncio. Faça uma revisão da tua vida, desses dias que está rezando intensamente. Talvez em busca de uma graça especial, em busca de curas, de libertações. Cada um de nós tem um motivo, ou 2 ou 3 motivos para estar aqui. E Deus não nos deixa no caminho. Ele caminha conosco. Deus sabe até onde nós vamos cair. E antes que a gente caia no caminho, Ele já está lá para nos levantar. Uma voz bem baixinha, sem os instrumentos, cante comigo assim.
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor.